Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre um tema que nos ocupará menos tempo, que é sobre os filmes de Cristo, em que Cristo aparece, né, como uma maneira de cultivar o nosso amor a Nosso Senhor. Claro que estamos a falar de filmes piedosos que procuram refletir de forma genuína os Evangelhos e que são feitos com amor a Nosso Senhor. Evidentemente há outros filmes inoportunos que eu desaconselho completamente, até para não ficarmos com imagens torcidas de Jesus. Esses não vale a pena perder tempo com filmes blasfemos. Mas podemos dizer que é notório que houve filmes muito bem feitos sobre Jesus e que ajudam a querer nos aproximar mais dele. Às vezes há pessoas que se estranham e dizem que, bem, mas este filme isto não é Jesus. Claro que não é Jesus, é uma representação, está claro, não é? Que sempre se fez, ou sempre, ou pelo menos fez em diversas ocasiões, quando falarmos do presépio, o primeiro presépio foi uma espécie, não foi um filme, mas foi um teatro sobre o nascimento, não é? E houve sempre representações da paixão, assim, autos, né? Pessoas que imitavam os personagens e para ajudar quem contemplava a reviver a paixão de Nosso Senhor. Eu insisto, aquelas pessoas que levantam objeções aos filmes, porque dizem que não foi exatamente assim e que, portanto, aquilo até pode deformar a ideia que têm dos Evangelhos. Pois se há pessoas que se incomodam com isso, pois é melhor que não vejam. Mas realmente, pelo menos a mim, e eu penso que a muita gente, os filmes sobre Jesus, quando são bem feitos, incentivam, dão ideias, fazem-nos pensar nas coisas, fazem-nos verificar o Evangelho. Penso que é muito útil. Eu pensava sobretudo neste filme do Mel Gibson, A Paixão, que tanta gente ajudou, que levou várias pessoas à conversão. Estão a lembrar, a propósito deste filme, que tem cenas brutais, como é o caso da paixão, da flagelação do Senhor. Contaram-me há um tempo que uma mãe decidiu ver o filme com os filhos e a filha mais novinha tinha poucos anos, tinha, não sei se eram 11 ou 12 anos. Ela nem hesitou se deixar a rapariga ver o filme ou não, mas é quase imparável numa família com vários irmãos que haja um que não veja. Eu, portanto, vi o filme. E ela contava-me que, a partir do momento em que começou a flagelação, a criança começou a chorar, não deixou de ver o filme, começou a chorar, e quando acabou o filme, foi para a cama, deitar-se, pegou no crucifixo e ia beijando, né, enquanto estava deitada. A mim trouxe-me à cabeça umas palavras do cardeal Newman, curiosamente, quando o cardeal, com mais ou menos razão, não é, advertia do perigo de uma educação literária que separa os sentimentos da ação. Em síntese, ele vinha a dizer que, segundo a perspectiva dele, os romances têm o perigo de separar o sentimento da ação, a pessoa ficar tão entusiasmada pelo aquilo que sente, que são sentimentos genuínos e bons, mas ficar tão que contemplativa de si próprio, dos próprios sentimentos, que isso não a leve àquilo que deveria ser próprio quando a pessoa tem sentimentos mais nobres ou de doação aos outros, etc., que é a ação, a atuar. Evidentemente, enfim, ele poderá ter mais ou menos razão, eu poderia discordar dele em algum aspecto, mas percebo o que é que quer dizer, né? Os sentimentos são-nos muito úteis, sobretudo quando nos conduzem a atuar, né? Neste caso da criancinha, de 11 ou 12 anos, essa dor pelo Senhor não a levou a ficar contente consigo própria. Eu sou uma pessoa que chora perante a dor de Jesus, mas levou a querer amar o Senhor. Esta é uma boa conclusão, e às vezes quando vemos filmes que nos tocam sobre Nosso Senhor, vale a pena ter essa preocupação, que não fica apenas numa constatação de que esteticamente é algo lindíssimo, mas que isso me leva a querer procurar melhor o Senhor e a querer estar com Ele.
Esses filmes também muitas vezes trazem ou reforçam o encanto por Nosso Senhor e fazem-nos pensar aquilo que deveríamos fazer mesmo sem ver os filmes, é como é que Jesus terá dito isto, com que olhar, em que contexto, não é? Que isso há muita coisa que não está nos Evangelhos, não é? Que temos uma grande margem de manobra para poder pensar como poderá ter sido. E se discordamos com o que o artista representa, podemos então responder, está bem, se não foi assim, ou se achamos que não foi assim, como é que poderá ter sido? Essa pergunta já é uma espécie de oração, uma oração contemplativa sobre a vida de Jesus. Nas sessões do grupo de jovens, quando falámos deste tema, fizemos um exercício muito engraçado, que foi pegar na parábola do filho pródigo e daquela comparação que o Senhor faz com a pergunta que faz, um pai diz a um filho, faz isto e ele diz que sim, mas não vai, etc. Já conhece. E o outro diz que faz isto e ele diz que não faz, mas depois faz, e pergunta qual é o que cumpre a vontade do pai. E eu propus às pessoas que dissessem, pensem num contexto em que isso poderá ter sucedido. E bem, cada um deu as suas respostas e depois vimos o filme do Zeffirelli, de Jesus, um filme dos anos 80, que é bastante piedoso, em que se mostrava como é que o artista reproduziu essas duas passagens. Uma delas, de forma significativa, Jesus conta a história do filho pródigo em casa de São Mateus e no final a parábola do filho pródigo parece que fica em aberto, porque ficamos sem saber se o filho mais velho entra ou não em casa, não é? Aceita ou não a resposta do pai. Ela está feita assim, é interativa, em certo sentido, para que cada um de nós responda. Mas no filme do Zeffirelli, Jesus conta a parábola em casa de Mateus e consegue reconciliar São Pedro com São Mateus, tendo inventado que entre eles haveria assim uma certa disfunção na sua amizade pelas origens diferentes. E no segundo episódio, o Zeffirelli idealiza essa pergunta de Jesus sobre os dois filhos, não é? O que diz que faz e não faz e o que diz que não faz e faz. É uma pergunta que Jesus dirige às crianças, a umas crianças que imediatamente dão a resposta, portanto era óbvio qual era a resposta, e Nosso Senhor depois censura os fariseus por não verem isso de uma forma tão clara. Mas enfim, independentemente dos episódios, que podemos fazer isso em muitas ocasiões, é um bom exercício. Eu diria, como penso que temos um podcast sobre isto, não é? Neste momento há uma série em alta, na primeira temporada é excelente, pelo menos, foi a que eu vi de forma completa, que é o The Chosen, realizada por Dallas Jenkins, e os frutos dessa série, já premiada, os frutos que eu tenho visto são notáveis, não é? Uma maior devoção ao Nosso Senhor, o personagem que faz de Jesus, de facto, torna Jesus muito simpático, um desejo das pessoas lerem o Evangelho. Nós vimos aqui também no grupo de jovens essa série, e sempre no final de cada um dos episódios havia conversas muito boas sobre Nosso Senhor. Tive um pai, por exemplo, que testemunhou que conseguiram ver a série em casa, eram 6 ou 7 filhos, e que tiveram, dizia ele, pela primeira vez, conversas muito boas sobre Jesus, sobre o Evangelho. Os resultados são fantásticos. E o que acontece com essa série? O realizador, o argumentista, idealizou várias histórias para os diferentes personagens que estão com Jesus, os apóstolos, a Maria Madalena, Nicodemos, etc. Claro, vai muito para além do que está escrito no Evangelho, mas faz pensar um bocadinho melhor o impacto que a entrada em cena de Jesus poderá ter ocasionado nas suas vidas. Essa ideia da forma como Jesus mudou as suas vidas, idealizadas lá como eles pensaram, penso que tem um grande alcance. É um vídeo que, já digo, pelo menos na primeira temporada, que é aquela sobre as quais posso pôr as mãos, veremos ver-se-á com grande proveito. E depois há uns outros filmes um bocadinho mais romanceados, em que Cristo
quase que aparece como uma personagem secundária, mas é vital. Um deles, o Ben-Hur, que um filme de quase 3 horas, pelo menos a primeira versão, em que Cristo aparece 5 minutos, não é? Um bocadinho a meio, quase no princípio e depois lá para o fim, já na paixão, e que é vital para a vida do personagem. Aliás, o romance chama-se Ben-Hur, A Tale of Christ, né? Uma história sobre Cristo, quando Cristo praticamente não aparece, e é vital para a história. Essa ideia do impacto que Cristo pode ter na vida de uma pessoa, mesmo que seja imaginada, é muito instrutivo e também nos ajuda a querer conhecer melhor Nosso Senhor. Sobra dizer que há certos filmes, como por exemplo A Paixão do Mel Gibson, que o podemos ver quase que rezando, não é? Rezando. Claro que as condições externas pedem um bocadinho, se queremos fazer isso, que o vejamos em condições. Seria estranho estar a ver a Paixão de Jesus com pipocas e Coca-Cola à mão, né? Pelo menos, não digo que seja pecado, mas é estranho, né? Que a pessoa... mas se não estamos nessas condições, ou refastelados, etc., mas com desejo mesmo de aproximar-nos de Jesus, a paixão de Jesus pode ajudar-nos muito, como também esta série do Chosen pode ajudar-nos a rezar enquanto vamos vendo os filmes.